Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver, então, a parte de vetores, que são arranjos unidimensionais, que já é o conteúdo do nosso segundo trabalho. Até então, nas aulas passadas, a gente estava fazendo toda a parte de armazenamento de dados através de variáveis que podiam conter somente um valor, né? E somente um valor único associado a ela, mas que esse valor poderia ser alterado durante a execução do trabalho. Mas para cada informação que eu quisesse guardar, ou eu substituía o valor dessa variável, ou eu criava uma nova variável para guardar esse tipo de informação. Então, aqui como exemplo, se eu quero armazenar n notas, vamos supor aqui que n é menor ou igual a 100, antes eu tinha que criar 100 variáveis para guardar cada uma das notas. Então aqui a gente tem, né, int n, no caso é o nome que a pessoa vai, a quantidade de notas que a pessoa vai querer, float, porque as minhas notas podem ser com números reais, então nota 1, nota 2, nota 3, e por aí vai, né, até nota 100. Aqui no caso, então, eu leio, peço para o usuário digitar quantas notas ele vai querer, eu ainda não sei quantas eu vou precisar, eu só sei que é menor ou igual a 100, por precaução eu tinha que criar todas as variáveis. Então, eu leio aqui o valor, e aí eu vejo. Se o n que a pessoa digitou for maior ou igual a 1, eu coloco nota do aluno 1 e peço qual é a nota para o usuário digitar qual é a nota do aluno 1, né? E armazena aqui na variável nota 1. Se n for maior ou igual a 2, eu tenho que pedir a nota do segundo aluno. Então, eu tenho que ter também uma variável nota 2, que eu vou receber o valor através do dígito pelo teclado do usuário. Então, aqui, nota 2. Se tivesse n maior ou igual a 3, teria a mesma coisa. If n maior ou igual a 3, printf, nota do aluno 3, scanf, nota do aluno 3. E eu faço isso para tudo até chegar no 100. Ou seja, quero guardar as 100 notas, aqui é importante eu guardar quais são as 100 notas, eu não posso substituir a nota de cada aluno, igual a gente fazia anteriormente. Aqui eu preciso guardar, então eu preciso de 100 variáveis. Até o momento, né? Mas é muito, porque pensa, a gente não sabe necessariamente quantas variáveis a gente tem que criar, e ali eu tive que criar 100 variáveis, fazer um código para 100 variáveis, que fica enorme, como a gente pode ver, né? Aqui tá cortado, mas ele ficaria enorme. E pode ser que a pessoa digite que ela quer somente um, e aí, na verdade, tudo que usa é só isso aqui, e eu fiz essa parte do código à toa. Ou, se agora o limite muda de 100 para 150, por exemplo, eu preciso mudar todo o meu código para inserir de novo essas 50 notas que faltaram. Eu posso resolver isso utilizando um vetor. Um vetor, ele é um arranjo unidimensional e a gente chama ele de array. Ele é uma coleção de variáveis do mesmo tipo, referenciado por um nome comum. Então aqui eu consigo, eu preciso de 100 notas, eu vou ter um vetor de notas, e aí se eu quiser a nota 1, a nota 2 ou a nota 100, eu uso sempre pegando de nota. Aí, no caso, como eu pego isso é diferente, mas o nome que eu vou buscar a variável é a mesma para todas. E tem que ser do mesmo tipo. Então, aqui, por exemplo, eu não poderia criar um vetor para n e para nota sendo o mesmo vetor. Por quê? Porque n é int e nota é float. Então, aqui, no caso, eu vou criar um vetor de notas, que vai ter todas as notas de 1 a 100, e todas são do tipo reais. Tem que compartilhar o mesmo tipo também. Quais são as características, né? Eu vou fazer o acesso por meio de índice, então, como eu falei, eu vou guardar um monte de variável, o equivalente a várias variáveis, né, tudo com os seus respectivos valores, dentro de uma coisa, né, que no caso é esse vetor, uma variável, que eu vou referenciar por um nome comum. Então, se eu não acesso por índice, como que eu sei se eu quero a nota 1, ou a nota 10, ou a nota 80? Não, porque não existe mais esse nome, né? Nota 1, nota 10, nota 80. Existe nota. E aí, através do índice, eu pego qual é o valor que eu quero. O vetor, quando a gente aloca ele em memória, né? Ele tem posições contíguas na memória, então eu consigo fazer uma aritmética para andar na posição do meu vetor, porque ele vai estar sequencial na memória. Tem que ter um tamanho pré-definido, então aqui a gente vai falar, olha, eu quero um vetor de 100 posições, então eu tenho que colocar aqui as 100 posições.
Eu não posso criar um vetor e falar assim, não vai ter uma quantidade de número, eu decido no meio. Não dá. Eu tenho que decidir qual é o tamanho já logo no início. Não necessariamente eu preciso usar todo esse tamanho, mas eu preciso falar que ele existe. E os índices fora dos limites, eles podem causar comportamento anômalo no programa. Por quê? Como eu falei, tudo está alocado na memória, a gente já viu em tudo nas aulas anteriores. Se, por exemplo, você tenta usar uma variável que você não inicializou, vai ter um valor de lixo lá, que é alguma coisa que estava naquele espaço de memória quando o computador colocou. E não necessariamente aquilo é o que você quer no seu programa. Então, o resultado que vai dar é completamente aleatório, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas fica totalmente aleatório. Com vetores é a mesma coisa. Se a gente tenta usar o índice errado, né, fora do limite, então ele vai acessar uma posição de memória que não é uma que a gente quer, e a gente cai nesse mesmo caso. Tentei acessar uma coisa que não tinha um dado que eu procurava. Como que eu declaro um vetor, então, né? Eu vou ter aqui o tipo, então eu vou colocar, por exemplo, int, float, qual é o tipo de dado, o identificador, então eu vou dar um nome para esse meu vetor, e aí eu tenho que abrir e fechar colchetes e colocar aqui o número de posições. Esse número de posições é o tamanho do vetor, né, o limite. Então, no nosso exemplo ali de nota, eu quero 100 notas do tipo float. Então, seria float, notas, abre e fecha colchetes, com o 100 aqui dentro. Então, eu pedi 100 espaços na memória para guardar 100 valores de notas. E aí, com isso, eu não preciso ficar declarando 100 variáveis. A primeira posição de um vetor tem índice 0, então a gente já viu nas aulas passadas, eu falei, tudo que a gente conta, a gente começa a contar do 0, então aqui quer pegar a primeira posição do vetor, não é 1, é 0, obrigatoriamente. E a última posição de um vetor, ele tem índice, o número de posições, né, a quantidade menos 1. Por quê? Como a gente começa a contar de 0, então, por exemplo, como eu já falei, né, se a gente quer 5 posições, se a gente quer contar 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5 dá 5. E aí o primeiro é 1, o último é 5. Porém, aqui a gente conta do 0. Então a gente conta 0, 1, 2, 3, 4. Isso também dão 5 números. Como eu comecei do 0, o meu último não é o limite total, né? No caso 5. O meu último, nesse caso, vai ser o total menos 1, que é o 4. Então, sempre isso, começa do 0 e vai até o tamanho máximo, né, o número de posições, menos 1. Isso, a hora que você percorre tudo isso, vai dar o número de posições. Então, aqui, como eu falei, né, do exemplo do que seria anterior, float, notas, 100. Então, eu tenho uma variável comum com nome comum, que é notas, tem 100 espaços para guardar. Então, a hora que eu faço isso aqui, seria a mesma coisa que eu fazer o programa anterior, né, que é nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, até 100. Só que aqui com um só eu faço isso. E no caso, todas as posições do meu vetor tem que ter um valor float. Eu não posso falar assim, não, mas a nota 10 vai ser inteira. Não, tudo float. Como que eu uso isso, né? Cada elemento, né, ou a posição do vetor, ele vai se comportar como uma variável. Então, apesar de eu ter um nome comum e um espaço grande para todas, a hora que eu estou executando isso, é como se cada posição fosse uma variável específica. Então, a gente trabalha igual a gente trabalhava anteriormente. E aí, justamente por se comportar como uma variável, ela retorna o valor como uma expressão e pode ter valores atribuídos. E isso aqui é exatamente tudo que a gente fez até a aula anterior. Toda essa funcionalidade de variável. A gente pode substituir uma variável de um determinado tipo por um único elemento de um determinado valor. Então, aqui é a mesma ideia. Como que eu inicializo aqui um vetor, né? Então, eu tenho o identificador, eu preciso, novamente, sempre que eu vou inicializar alguma coisa, eu preciso ter o nome da variável. Então, aqui eu tenho o nome da variável, qual é a posição que eu quero colocar o valor, e aqui, de fato, qual é o valor, né? Então, eu quero colocar um elemento na posição 0, lá de nota, por exemplo. Eu teria float posição 0, né, que é o índice, igual a 10. Eu quero colocar agora a nota da posição 99.
seria float 99, e aqui a nota, sei lá, 4. E vou colocando. E eu faço isso para todas as posições. Eu não posso inicializar um vetor sem falar qual é a posição. Eu preciso saber, dentre todas, onde que é para colocar aquele valor. Então, lembre-se sempre da posição aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo de código, que é o ini. Aqui. Então, vamos lá. Aqui já é um exemplo de inicialização e atribuição, né, desses vetores. Então, aqui, igual antes, né, int main, eu tenho aqui agora um float nota 1, eu tenho um vetor que chama nota 1, vamos supor que é um aluno, e esse aluno vai fazer 5 atividades durante o semestre, então ele tem 5 notas associadas a ele. Eu não preciso criar aluno 1, P1, aluno 2, P2, aluno 1, P2, aluno 3, aluno 1, P1, aluno 1, P2, aluno 1, P3 e por aí vai. Eu crio nota 1, que vamos supor que é um aluno só, de 5, ou seja, esse aluno tem 5 notas. E aí eu posso fazer a atribuição de duas formas, né? Uma é essa aqui, que a gente viu no slide. Então eu tenho aqui, por exemplo, nota 2, que tem 5 posições, e nota 3, que também tem 5. Eu posso fazer essa atribuição, que é a do slide, que é a inicialização direta por posição. Então eu venho e coloco nota 2 da posição 0, 5.5. Nota 1, nota 2 da posição 1, 5,5. E faço tudo aqui até o último, né? Então eu inicializei as 5 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que era o tamanho que eu dei. Só que eu vou do índice de 0 a n-1. No caso, o n é 5, então eu vou até 4. Posso inicializar desse jeito, que é a inicialização direta por posição. Posso inicializar desse jeito aqui, que é a inicialização direta na declaração, ou seja, eu já sabia que as notas iam ser essa também, e eu vou colocar aqui, então, nota 1, até essa parte que a gente viu, eu declaro que é uma posição, um vetor de 5 posições, eu faço um igual, abro e fecho chaves, e aí eu coloco o valor de cada posição aqui dentro. Então, aqui eu tenho, né, 4.0, 5, 6, 7 e 8. Tenho 5 notas, posição 0, 1, 2, 3, 4. E uma outra forma de inicializar é usando um laço. Ou seja, aqui eu sabia quais valores eu queria. Aqui também. Então eu coloco assim direto, tanto faz assim ou assim. Mas quando eu vou, por exemplo, pedir a nota para um aluno, eu faço um programa que eu vou pedir a nota. Bom, eu não tenho como fazer então dessa forma, porque eu não tenho como pôr o valor aqui direto, porque eu não sei qual é. Então eu preciso que o usuário me fale qual é a nota. O que eu faço? Eu vou precisar de um scanf. Então, eu venho, faço um scanf aqui, endereço de nota, por exemplo, aqui o vetor nota 3, e aqui eu colocando dentro de um laço, eu consigo mudar o índice. Então, meu laço vai de 0 até ser menor que 5, ou seja, ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, e aí para cada nota que eu leio, eu coloco na posição do i que está aqui. Então, ele vai ler nota 3 de 0, aí por causa do laço ele dá um i++, vai para o i vai ser igual a 1, a próxima nota que eu leio, eu vou salvar na posição nota 3, posição 1, e eu faço isso até o 4. E aí aqui eu inicializei meu laço, não sabia que valores colocar diretamente, igual eu sabia aqui, mas tudo bem, eu coloco dentro de um laço e o usuário digita. E aí aqui eu estou pedindo para imprimir a nota, né? Então eu quero imprimir as notas dos 3 vetores, as 5 notas de cada, então eu também tenho que fazer isso dentro de um laço, porque eu quero imprimir todas as notas, então eu tenho que percorrer todo o laço. E aí, então, aqui eu tô pedindo nota 1, e aí eu mostro aqui qual que é a posição, né, só pra gente ver 0, 1, 2, 3, 4. Então, vai estar aqui. E aí, aqui, nota 1 da posição i. Então, seria, tipo, nota 1 da posição 0. Qual que é o valor que tá lá? Vai ser, aqui ó, o valor nota 1 vai ter 4. Da nota 2, o valor da posição 0 vai ser 5,5. E do aluno 3, da nota 3 vai ser o que eu digitar no teclado. E aí aqui a gente consegue ver imprimindo todas as notas de todos os alunos. Então, isso aqui é um exemplo de programa com os valores de como inicializar um vetor. Então, eu vou executar ele aqui.
N. Então, aqui, ó, eu já fiz toda essa parte, ele está esperando eu digitar um valor, porque é justamente o desse scanf. Eu vou digitar a nota 1, 2, 3, 4, 5, e aí entra nesse outro laço. Então, vamos conferir. Nota 1 na posição 0, 4. Tá correto, é isso aqui. Nota 2 na posição 0, 5,5. Tá certo. E nota 3 na posição 0 é 1, que é o valor que eu digitei. 1. Nota 1 na posição 1 é 5. Tá correto, é esse valor aqui. Nota 2 na posição 1 é 5,5. É esse aqui. E nota 3 na posição 1 é 2, que é o valor que eu digitei. E ele faz isso para todos. Então, aqui eu tenho meus 3 vetores de 5 posições com valor associado a cada um deles. Mas tudo bem, né? Ok, inicializei, fez um sentido, mas tá, como que eu uso isso e como que isso está de fato armazenado e como que eu posso fazer, então, o acesso. E mais importante, se eu fizer um comportamento, um acesso errado, né? Qual que é o comportamento, o acesso errado que eu diga fora dos limites, qual que é o comportamento anômalo que ele pode me trazer. Aqui a gente tem um exemplo, né, do que de um, como se fosse um espaço de memória. Aqui eu tenho então qual que é o nome da minha variável. Então essa primeira linha aqui são de nomes. Aqui são os índices. Então vamos lá. Eu declarei no meu programa um int d. Então minha variável aqui, o nome dela é d. Declarei, e ela não é um vetor, então ela não tem índice. Só tem índices, vetores e depois matrizes. Variáveis comuns, como a gente viu até agora, não tem índice. Então não tem índice aqui a variável d. Aí eu vim e declarei int vetor 5. Então o nome da minha variável é vetor, é de tamanho 5, então eu tenho 5 espaços na memória para ela. E o espaço aqui é de inteiro, né? Ó, o espaço aqui é igual a esse, porque aqui é um inteiro, então o espaço aqui também é igual. Só que para essa variável eu tenho 5 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5. Só que apesar de eu ter 5 espaços, os meus índices vão de 0 a 4, que é n menos 1. Então aqui, ó, o índice é 0, 1, 2, 3, 4. E o índice, ele é referente a cada vetor. Se eu tivesse um outro vetor aqui de lado, o índice não seria 5, seria 0 de novo. Todo vetor começa com 0 e vai até n menos 1, independente de eu já ter declarado o outro antes ou não. Os números são específicos do vetor. Então tem aqui um tamanho 5, e aqui eu tenho então agora uma variável f, então o nome é f, de tipo inteiro. Então também não tem índice. Então, isso aqui é quando eu faço essa linha aqui no meu código, é esse vetor que eu tenho, é isso que eu tenho na minha memória, é assim que as variáveis estão lá declaradas. Se eu fizer então agora um exemplo de atribuição, eu quero pôr na posição 3 do vetor o valor 10. Então eu venho, o vetor na posição 3 é igual a 10. Então ele procura nome, vetor, achei, posição 3 é essa, coloco o valor 10. Colocou aqui o valor 10. Então o vetor na posição 3 recebe o valor 10, o resultado é esse aqui. Mas o que acontece, né, se eu fizer assim, vetor na posição 5 é igual a 5, e vetor na posição menos 1 é igual a 1. Bom, a gente já consegue ver que algo errado vai acontecer, né? Por quê? Eu falei para fazer na posição 5, e eu não tenho esse índice, eu tenho a posição máxima, que é 4, e minha inicial é 0, então a posição menos 1 aqui também está errada, né? O que vai acontecer? Nesse exemplo aqui, acontece isso. Aqui eu tinha o 10 que eu fiz certo, né? Vim aqui e coloquei vetor na posição 5 igual a 5. O vetor de 5 na posição 5, na verdade, ele não está trocando o valor na variável vetor. Eu coloquei aqui no valor de f. Por quê? Porque o f, ele estava depois, né? Ele é a primeira variável depois da posição 5. Então eu vim aqui, não tem a posição 4, não tem a posição 5, qual que é a próxima? É essa. Ele vem e tenta colocar o valor aqui. Então, o que a gente fez foi colocar
o valor 5 dentro da variável f. E a mesma coisa para o menos 1. Ele veio aqui, não tem 0, mas ele quer menos 1, então é 1 para cá, ele veio e colocou na variável d. Então aqui, eu fazer essa vetor 5 igual a 5, eu acabei fazendo o que seria f igual a 5, e vetor de menos 1 igual a 1, era como se tivesse feito d igual a 1. Só que assim, mas eu quero fazer isso então porque eu achei legal, eu gostei desse esquema, vou usar. Tudo bem, só que assim, vai dar errado. Por quê? Quando o computador ele aloca as variáveis, ele não aloca necessariamente nessa ordem e não contíguo desse jeito, né? O vetor, sim, fica obrigatoriamente, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eles têm que ficar juntinho aqui. Mas aqui do lado eu poderia ter uma outra coisa. Eu poderia ter, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com o meu programa, que é, sei lá, o jogo Overwatch. Então eu tenho aqui uma posição para rodar o Overwatch, e lá muito longe eu tenho o F. A hora que você faz isso, você está misturando, né? Você não tá nem... Aqui deu sorte de estar uma variável do programa do lado, beleza, ok, achei legal. Mas depois, em uma outra execução, pode ser que eu tenha uma coisa nada a ver. E aí eu vou lá e tento escrever onde estava rodando o meu jogo, eu tento colocar lá o valor 5. E aí estragou, né? Porque não dei essa sorte. Ou pode vir trocado, pode vir o F aqui e o D aqui. É totalmente aleatório. Por isso que o comportamento fica anômalo, porque depende de cada execução. O que acontece também se você tentar usar uma variável que você não declarou. Cada hora que você usa vai ter um valor lá, o resultado vai ser diferente. Então, não usem isso, né? Se atentem a fazer o acesso aos índices corretos, porque senão o comportamento fica anômalo, e dependendo da quantidade de variáveis que a gente tem, do tamanho do nosso programa, fica muito difícil detectar qual que é o comportamento, né? E, na verdade, até a gente achar que era por causa de um índice, a gente perde muito tempo procurando. Então, vamos desde o início usar o acesso a índice de forma correta para não ter esses probleminhas aqui. Algumas questões importantes, né? O tamanho do vetor é pré-definido, ou seja, após a compilação, que ali é quando eu faço o GCC, e depois eu rodo, né? E é mesmo quando vocês usam o site, se vocês dão um play, ele demora para vocês poderem começar a executar. Porque primeiro ele faz toda a compilação, então ele checa se tudo que você escreveu está seguindo a regra de C. Então tem que estar na sintaxe, tem que estar escrito do jeito certo. Se durante esse processo de ver se você fez tudo certo ou não, um dos processos que ele faz é ver se o tamanho do vetor tá lá, né? Primeiro que tem que estar, então eu fui lá e detectei, né? Falei, vai ter tamanho 5. Assim que eu compilei o programa, eu não posso alterar. Eu falei que é 5. Durante a minha execução, eu digitei a nota de 5 alunos já, e aí entrou um aluno novo na sala e eu preciso da nota de 6. Não dá para mudar ali na hora. Você tem que ir lá, mudar o código, compilar de novo, e aí sim você vai ter o sexto aluno. Não tem como, no meio do código, falar, mudei de ideia, agora eu quero que seja mais ou menos. Não. Falou o tamanho máximo, é aquele. Quer mudar, tem que mudar o código. E compilar de novo. Os índices fora dos limites podem causar comportamento anômalo do programa, então só para a gente reforçar que fica uma coisa totalmente aleatória. Aqui a gente tem um exemplo de código. Então, de limites. Então aqui, por exemplo, eu declarei 3 vetores de char, então eu vou guardar alguma letra, alguma coisa lá dentro, de 16 posições, então cada um vai ter 16. Aqui a gente pede para imprimir o endereço de cada vetor, então lembra quando eu falei que quando a gente usa o 0x aqui, é porque é %x, a gente vai imprimir o endereço daquilo. Então aqui eu estou imprimindo o endereço do meu vetor, só para a gente poder entender algo parecido com essa figura aqui. Então aqui eu teria os endereços, esse aqui está na posição, no endereço, sei lá, 0x4, esse aqui está no 0x5, né, porque está do lado, e esse aqui no 0x6. Mas como eu falei, eles podem estar bem longe. Então, aqui é só para a gente ver onde que foi alocado cada coisa, né.
Aqui, no caso, eu preenchi os vetores com símbolos, né? Então, se eles têm 16 posições, eu quero que seja 16 símbolos iguais, como se fosse uma linha, né, com esse símbolo. Então, eu vou de 0 até menor que 16, andando de 1 em 1, e aí, para cada um, eu coloco o caractere específico, né? Então, arroba, cifrão e asterisco. Preenchi, e aqui eu peço para imprimir. E aí, ele vai imprimir, aqui no caso, todos os arrobas, vou imprimir 16 arrobas, um do lado do outro. Vai pular uma linha, aqui vai imprimir 16 cifrões, um do lado do outro, vai pular uma linha. E aqui vai imprimir 16 asteriscos, um do lado do outro também, e pular 2 linhas. Até aqui, perfeito, está tudo funcionando corretamente. Aqui eu vou cometer um erro. Eu vou fazer uma atribuição em posição ilegal. Ou seja, o meu vetor tem tamanho 16, só que agora eu mando atribuir do 0 até o 40. Bom, então eu já sei que ali da posição maior ou igual a 16 vai dar tudo errado porque eu não tenho isso. Então o comportamento vai ser totalmente anômalo agora. Então eu tô colocando aqui, tô trocando agora pelo tracinho. Então do 0 a 16 vai dar certo, do 16 a 40 ele vai deixar eu pôr, só que eu não sei o que ele tá fazendo no meu computador, onde ele tá colocando isso. E aí aqui eu vou pedir para imprimir agora da posição do 0 a 16, ele vai vir correto aqui. Faço a mesma coisa com o cifrão e a mesma coisa com o asterisco. E aqui, novamente, tá tudo correto, só que eu não tenho ideia do que aconteceu aqui. A gente, junto com o material, vai um exemplo de um print, que é esse aqui, do que acontece na hora que eu for executar, né? Então, o primeiro printf, a gente imprimia todos os arrobas, pulava uma linha, depois imprimia todos os cifrões, pulava outra linha, imprimia todos os asteriscos, imprimia 2 linhas. Aí a gente foi tentar executar, colocando do 0 ao 40 agora, trocando por tracinho. Do 0 ao 16 ele veio certo, ó. Ele colocou. Aqui eu já tô pedindo para imprimir, né? Colocou, só que a hora que eu vou tentar colocar, acessar lá o que deu para frente do 16, que era coisa incorreta, ele deu ele abortou meu programa, né? Porque tem alguma coisa errada. Então, totalmente era o que eu não queria aqui, né? Não queria isso. E aqui, né, como eu tinha falado, o endereço de cada coisa na memória, né? Então, onde que eles estão aqui, ó. Então, eles estão aqui, ó, um tá no 26 a 0, o outro no 26,90 e o outro no 26,80. Então, não necessariamente eles estão um do lado do outro e algo estranho aconteceu. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com o acesso dos limites. Aqui, então, agora a gente vai fazer aquele mesmo programa de receber a nota dos alunos, que tinha o primeiro slide da aula, só que agora, em vez de usar 100 variáveis, eu vou usar, então, o que eu acabei de aprender, que é a nota. Então, float nota 100, então isso aqui significa que eu quero 100 notas do tipo float. Int n, máximo, né, no máximo eu vou ter 100 notas, eu não sei ainda quantas. Int n, que é quando eu vou pedir para o usuário quantas notas ele quer de fato, e o i, que é que eu vou percorrer minha variável de andar nesse vetor. Aí eu peço para o usuário, bom, qual que é o número de alunos? Ele vai digitar aqui, né, no scanf, e eu guardo na variável n. Depois, para percorrer, eu vou do i igual a 0 até i menor que n. Não coloco menor que 100. Por quê? Porque eu não sei se ele digitou 100. Ele pode ter falado que ele queria 10 alunos. Se eu colocar 100 aqui, eu vou estar falando, bom, não importa que você quer 10, eu estou falando que é 100. E aí não é o que o usuário queria, né? Então você fala para o usuário, olha, no máximo você pode querer 100 alunos. No máximo. Então você deixa o espaço para 100, caso ele queira o máximo. Se ele não quiser, tudo bem. O espaço que ele não quis vai ficar sobrando. Então, como eu falei, vamos supor que ele digite 10, você vai usar os 10 primeiras posições, e as 90 que sobrou vai ficar em branco lá na memória do computador. Não tem problema, vai ficar sobrando, mas ok. Caso ele quisesse mais, tinha como você usar mais. Depois, em conteúdos mais avançados de C, a gente não vai chegar a ver na disciplina, porque precisaria de outros conteúdos, a gente vai ver que tem como eu fazer isso aos poucos e não deixar esse espaço sobrando. Mas aqui pra gente não tem problema, pode sobrar.
E então, eu vou aqui só do zero até ser menor do que o valor que a pessoa digitou. Lembrando que tem que ser menor, porque se eu colocar menor igual, eu acesso uma posição que não existe. Vou andando de 1 em 1, e aqui era o que eu já tinha repetido um monte de vezes. Eu peço qual é a nota do aluno. Aqui tá como 1 e mais 1, por quê? Porque a hora que você tá falando pra pessoa, você fala assim, qual que é a nota do aluno 0? Tipo, é meio estranho falar isso assim pra uma pessoa, né? A pessoa conta a partir do 1. Então você usa I aqui porque tem que ser 0. Você usa I por causa do código. Então você fala a nota na posição 0, mas é do aluno 1. Então você pode informar para a pessoa que é o aluno I mais 1, só para ficar mais claro para ela que que o aluno 1 é o que você está guardando na posição 0, né? Que é só por questões de usuário, mas não precisa. Guarda aqui cada posição e pronto. Eu leio as 100 notas dos alunos. Então, a gente tem um exemplo aqui, é o vetor notas. Então, eu defini aqui, a gente tem como definir as constantes, né? A gente usa para isso define, então, define max size 100. Então, eu quero falar que no meu caso, meu vetor máximo é 100, tem tamanho 100. Vem aqui, declaro um vetor nota de float, poderia vir colocar o valor 100 aqui direto, mas eu estou usando aqui a ideia de constante, só para a gente relembrar o que a gente já fez nas aulas anteriores, então eu coloquei max size, que é a mesma coisa que eu colocar 100 aqui. E int n. Peço aqui o número de alunos, né, que era o que a gente já viu, e aqui eu recebo a nota de cada aluno. Então, eu vou receber a nota de cada aluno, lembrando que no for eu posso declarar a variável aqui dentro, né, int i, igual a 0, ou poderia colocar declarar aqui em cima, né, o int i aqui, e aqui usar só o i igual a 0, tanto faz. Aqui eu li todas as notas. Uma diferença, se eu declarar int i dentro do for, essa variável só existe para esse for. Se eu quiser usar, por exemplo, aqui de novo, eu tenho que declarar de novo. Então, declarei dentro do for, só existe nesse for. Se eu declarar aqui fora, igual está no slide, eu posso usar para os dois for, sem fazer esse int i de novo. Então, aqui eu li todas as notas. E aqui eu imprimi todas as notas. Então, também para imprimir vou só até menor do que n, porque eu estou com espaço sobrando. E aí eu vou imprimindo aqui a nota de cada aluno. E pronto. Aqui a gente tem um outro exemplo agora, mais do que dá para a gente usar para outros exemplos, né, sem ser de nota. Então a gente quer fazer agora, receber os coeficientes de um polinômio, e eu não sei qual é o grau, eu falo que o grau é só menor ou igual a 10. Então, além de você determinar qual é o grau, eu quero que você me fale qual é o coeficiente. Então, eu não sei quantos coeficientes eu tenho, eu posso criar 10 variáveis de coeficiente e fazer um programa enorme, ou eu posso fazer esse pequenininho e usar como um vetor. Então, eu falei que o grau é menor ou igual a 10, eu crio um coeficiente de tamanho 10, que é o máximo, e aqui, como é coeficiente, eu posso ter números reais, então float. E aí o integral, que é o que eu vou perguntar para o usuário. Tá, você quer que o seu polinômio tenha qual grau? E ele digita. Aí aqui a gente está indo no laço do grau até 0, né? Tanto faz você em ordem crescente ou decrescente. A gente está indo em ordem decrescente. Então, eu começo no i igual a grau, para o i maior ou igual a 0, e aí eu tenho que diminuir, né? Porque se eu aumentar aqui, esse laço não para nunca. E aí eu peço qual que é o coeficiente que a pessoa quer, e leio e guardo na posição aqui. Então, por exemplo, eu digito que eu quero o grau 3, ele vem aqui para i igual a 3 até i maior ou igual a 0, então vai fazer 3, 2, 1, 0, ou seja, vou ter o valor aqui a 4 graus, por exemplo, né? E menos menos, então vai fazer 3, 2, 1, 0. Leio de cada um e guardo aqui também na ordem inversa. Então, eu vou primeiro guardar da posição 3, depois da posição 2, depois da posição 1 e depois da 0. E é o que esse programinha aqui faz. Também tem um exemplo.
aqui, né? É esse grau aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um do while. O que eu falo, né? Aqui no caso, eu defini qual que é o grau mínimo e máximo, né? Por quê? Ali a gente falou, digita o valor que você quiser. Só que eu só dei como tamanho máximo aqui 10. Então, meu vetor só tem 10. Se a pessoa falar que ela quer grau 25, o meu código vai deixar ela fazer. Por quê? Porque sim, e aí vai acessar. Porque eu não fiz um if ali, né, de restringir a leitura que ela deu. E aí o meu acesso vai passar o limite do que eu declarei e vai dar um erro. Então, o ideal é a gente verificar se está dentro do permitido. Eu falei, então, que no mínimo tem que ter 1 grau e no máximo tem que ter 10. Declarei aqui com no máximo 10. E aí aqui eu fico pedindo para a pessoa digitar o valor de grau, enquanto o grau for menor do que o mínimo, que é 1, ou maior do que 10. Ou seja, se ela digitou 0 ou 11, por exemplo, ou qualquer outro número parecido com isso, eu falo que é grau inválido para não ter, e fico pedindo para ela digitar até ter o valor certo, que é entre 1 e 10, para não ter o perigo de aqui eu fazer um acesso inválido do meu programa. E aqui continua igual, né? Eu recebo os coeficientes da esquerda para a direita, né? Então, como eu falei, a ordem decrescente. Eu estou pedindo do maior expoente para o menor expoente. Então, mas também tanto faz. Se você quiser receber do menor para o maior, é só ir de ordem crescente aqui no laço. E aí, aqui no caso, né, eu imprimi o primeiro termo do polinômio, que é o maior expoente. O primeiro, ele sempre vai ser impresso. E aí, aqui, eu vou imprimindo os demais e tô aqui assumindo que eu tenho o sinal, né? Então, eu tenho um polinômio que é mais, menos, eu faço aqui a mesma coisa, né? Então, eu tenho que imprimir. E aqui é onde que eu faço isso, né? Se o coeficiente é não nulo, então eu vou percorrer todos os graus do meu polinômio. Se o meu coeficiente for não nulo, por quê? Vamos supor que a pessoa digitou que o coeficiente é 0. Você pode imprimir 0 vezes x elevado a 1, por exemplo? 0x1, 0x ao quadrado? Posso, mas isso não tem porquê, porque é coeficiente nulo na hora de fazer a conta mesmo, não importa o valor de x. Se o seu coeficiente é nulo, vai dar tudo nulo, então você não precisa imprimir. Então, digitei aqui, né? Se o coeficiente for diferente de nulo, para eu poder imprimir a continha, eu vejo. Se o coeficiente for maior do que 1, do que 0, ele é positivo, então eu imprimo aqui com mais e o valor e o coeficiente, né? Então seria, por exemplo, mais 1x ao quadrado. E se ele for negativo, eu coloco o símbolo de menos e imprimo aqui. E no caso, eu estou negando o meu coeficiente. Por quê? Eu poderia fazer, por exemplo, não colocar esse menos aqui e aí colocar só o coeficiente aqui. Isso aqui já teria o menos dele próprio. Porém, um outro jeito de eu imprimir, eu coloco o sinal aqui e eu nego aqui. Se eu faço menos com menos, que já vai ter o valor aqui dentro, vira mais. Então, isso aqui fica positivo, só que como o coeficiente era negativo, eu vim e imprimi um menos aqui. Sem problema. Aqui era só para a gente dar um espacinho entre o valor digitado e o número, porque senão, se eu não coloco menos aqui, e tiro esse menos daqui também, né, e deixo só o coeficiente, o menos vai vir grudadinho com o número. Dependendo do que é, tudo bem, mas às vezes a gente quer deixar um printf mais bonitinho, a gente faz ao contrário para dar esses espaçamentos. E aí, isso aqui, então, é um programa que recebe os coeficientes de um polinômio. Tem algumas coisas que a gente poderia fazer, né? Então, aqui o que a gente fez, né? A gente imprimiu um polinômio de grau máximo igual a 10, escrevemos cuidadosamente os sinais de mais e menos, né? Ali que eu falei, com espaçamento bonitinho, tudo correto, e não imprimimos termos nulos. Poderia imprimir? Poderia, depende da aplicação. Aqui a gente não imprime porque é à toa, a gente só quer saber, então não tem um termo nulo, não altera o resultado da minha conta, então eu posso tirar ele para simplificar minha vida. Porém, faltam algumas simplificações. Não escrever coeficientes igual a 1, ponto 0 ou menos 1, ou seja, atualmente eu escrevo 1.0 vezes x ao quadrado, x é qualquer coisa.
Mas, bom, 1.0x é a mesma coisa que só x. Então, eu poderia fazer um if. Se o coeficiente for igual a 1, eu imprimo só o x, não preciso colocar o 1 antes. A gente pode escrever apenas x, e não x elevado a 1 também é a mesma coisa. O mesmo exemplo do anterior. X elevado a 1 ou x é a mesma coisa. Atualmente a gente escreve isso aqui, x elevado a 1. Porém, eu poderia simplificar para ficar mais bonitinho e escrever só x. E eu não precisava escrever x elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, se eu chegar no resultado, no meu coeficiente, que o meu termo é x elevado a zero, eu imprimo só 1 e o coeficiente, né? Não precisaria imprimir, por exemplo, 3x elevado a zero. Eu poderia imprimir só 3, porque x elevado a zero é 1. Então, eu poderia fazer essas simplificações. Isso significa que o meu programa atual está errado? Não. Significa só que eu poderia melhorar ele dependendo do que eu quero usar. Então, faltariam essas simplificações nesse caso. Outros exemplos do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu posso querer calcular a média, mínimo e máximo de um conjunto de dados. A gente já sabe fazer isso. A gente fazia com só substituindo, né? Quando vai trocando a variável de mínimo se for menor, a de máximo se for maior. A média a gente ia sempre acumulando e depois dividia. Posso fazer isso também usando vetores agora. Então, por exemplo, aqui. Bom, vamos supor que eu vou receber a nota de todos os alunos, né? Vamos continuar aqui com o exemplo da nota, só para a gente aumentar. E eu quero saber qual foi a média da sala, qual foi a maior nota da sala e qual foi a mínima. Então, eu posso usar agora vetores, né? Já que eu tenho um monte de... Posso colocar tudo declarado, né? Tudo junto. Vou usar, então. Aqui continua igual, eu defini que o meu max notas é 100, porque são 100 alunos. Criei um vetor nota de 100. Inicializo minhas variáveis média com 0, elas são do tipo float, tá? Só tá em outra linha para ficar melhor a visualização. Max também é 0 e o mínimo é 10. Por que a gente faz isso? Bom, o média tem que ser 0, porque eu vou ter que ir somando, acumulando, né, para depois dividir. O máximo, eu vou ter que sempre trocar. Ou seja, se o valor que a pessoa digitou, se a nota da pessoa for maior do que 0, for maior do que o que eu já tenho como máximo, essa nova nota é a máxima, ok? Então, ela que vai substituir. Como eu tenho notas que são de 0 a 10, a minha menor nota possível é 0. Ou seja, eu inicializo ela com 0 porque eu quero que a primeira nota que seja maior do que 0 já seja maior do que essa. Então, eu faço isso. E eu tenho o mínimo igual a 10, por quê? 10 é a minha maior nota possível, e eu quero que a primeira pessoa que tenha nota menor do que menor do que isso já receba a nota de mínimo. Então, a primeira pessoa que tiver uma nota menor do que 10 vai ser a nota mínima, e depois eu vou ficar trocando. E a primeira pessoa que tiver a nota maior do que 0 vai ser o máximo no início. E aí aqui eu fiz um int n, que vai ser para receber a quantidade de alunos na turma, e o i, que é onde eu vou iterar o meu laço, né, para eu andar no meu vetor. Aqui continua igual, recebo a quantidade de alunos na turma, então n, recebo a nota de cada aluno da turma, igual a gente já tinha antes, né, eu vou lendo e guardando na posição i de nota, e agora eu quero calcular a máxima, média e mínimo. Bom, faço isso aqui. Eu preciso percorrer novamente todos os alunos da turma, então eu percorro aqui todos os alunos da turma. Média. Bom, eu tenho que ficar sempre somando, né? A nota do aluno 1 com a nota do aluno 2, com a nota do aluno 3. Eu somo tudo para depois, no fim, dividir pela quantidade de alunos. Então, é o que eu faço aqui. Eu acumulo na variável média. Então, média é igual a média, que é o que já tinha, mais a nota do próximo aluno. Então, aqui no primeiro eu teria 0 mais... Vamos supor que a nota do aluno 1 é 10. Aí o resultado vai ser 10. Para o aluno 2, eu tenho a nota do aluno 1 mais a nota do aluno 2. Então, eu tenho 10, que vai estar guardado aqui, do aluno 1, mais a nota do aluno 2, que vamos supor que é 9. Então, seria 10 mais 9, 19. E eu vou fazendo isso. Como a gente já viu, vou acumulando aqui a nota. Vou procurar pelo maior valor e trocar. Se a nota do aluno que eu estou olhando for maior do que
o que tem max, ou seja, max vai ter a nota do maior aluno, eu troco, porque significa que esse novo aluno tirou uma nota maior do que o que tinha tirado o maior antes. Então, eu guardo aqui a nova nota. E a mesma coisa para o menor. Se a nota que eu estou olhando for menor do que quem antes era o menor, a menor nota, eu troco, agora faço a atualização. Bom, cheguei num novo aluno que teve a menor nota, então agora a minha menor nota de tudo é a desse novo aluno. Faço isso. Quando eu sair, eu vou ter na nota de max a maior nota, a nota de min a menor nota, e na variável média eu vou ter a soma de todas as notas dos alunos. Porém, eu quero média, então no final eu tenho que dividir por n, então fora do laço, ó, aqui está fora do laço, eu faço que a soma de tudo dividido por n dá o valor da minha média. E aqui, então, eu só imprimo todas as notas. Então, eu imprimo quantos alunos tinham, né, n, qual foi a média, qual foi a maior nota da sala e qual foi a menor nota da sala. E aí, com isso aqui, eu consigo, então, ter, por exemplo, uma estatística de uma disciplina, algo do tipo, de um jeito muito mais prático. Antes a gente até conseguiria fazer isso, mas, por exemplo, se agora, em determinado momento, eu não preciso saber o histórico das notas, eu preciso só saber a média da sala, a nota máxima e a nota mínima. Eu posso resolver isso igual eu fazia antes, né? Não preciso criar um vetor. Porém, vamos supor que agora eu quero assim, bom, dado que você tem a média, a maior e a menor, eu quero que você me fale quantos alunos ficaram acima da média. Bom, aí já temos um problema, se a gente for usar o que a gente tinha antes, né, sem vetor. Por quê? Porque eu li as notas e perdi. Eu fiquei substituindo, eu não sei mais qual é a nota de cada aluno. Eu sei a média da sala, mas eu não sei mais a nota de cada aluno. Usando o vetor, se a gente quiser calcular tudo isso que a gente já fez e agora falar, bom, para cada aluno me fale se ficou acima ou abaixo da média. Perfeito. Eu só percorro o laço de novo, então for i de igual a zero até i menor ou igual a n. Eu faço, se nota i for menor do que média, eu falo que esse aluno ficou abaixo da média. Por quê? Porque eu tenho acesso a qual aluno é, porque eu estou usando um vetor, então eu não preciso jogar fora essa variável, eu tenho ela guardada. Então, novamente, depende da aplicação. Se você precisa dela depois, você usa um vetor. Aqui a gente tem um exercício, né, que é seguindo essa ideia das notas, é escrever um programa para receber as notas de P1, P2 e uma lista de N alunos. Então, é muito parecido assim com a disciplina, por exemplo. E o N quer dizer que eu tenho que ser maior do que zero, né? Então, tem que ter pelo menos um aluno e no máximo 10 alunos. Porém, eu não sei quantos alunos tem. Então, já estou deixando aqui claro e a pessoa vai ter que digitar qual é a nota. Bom, então eu vou usar um vetor aí de tamanho 10. O exercício pede, calcule e exiba a média simples de P1, P2 e lista, ou seja, até esse momento não é a média do aluno. Eu quero, dado que todos os alunos fizeram P1, qual foi a média da sala na P1? Qual foi a média da sala da P2? E qual foi a média da sala na lista? Por que eu quero saber isso? Para saber, tipo, a prova estava muito difícil, estava muito fácil, qual foi a nota geral da sala, por exemplo, na atividade, né? Não na média do aluno específico. E depois que eu tiver a média desses três também, eu quero a média agora de cada aluno. A média da P1, P2 e P3 é média aritmética simples, né? Ou seja, soma tudo e divide pela quantidade de alunos, né? Então, eu vou somar P1 do aluno 1 mais P1 do aluno 2 mais P1 do aluno 3, somo tudo, divido por N e faço a mesma aqui. Só que a média de cada aluno, agora, eu preciso que seja atendido o critério da disciplina. Então, eu vou fazer que é 3 vezes a P1, mais 4 vezes a P2, mais 3 vezes a lista, e divido tudo por 10, lembrando a ordem de precedência aqui. E aí a quantidade de alunos aprovados, reprovados e que ficaram de saque. Bom, então, para começo de conversa, eu preciso somar tudo, dá para fazer a média de cada atividade, a nota de cada aluno, e aí assim que eu tenho a nota de cada aluno, eu quero saber se ele passou ou não passou, se está de saque. Então, eu preciso
guardar isso aqui de alguma forma. Então, vamos lá. Então, é esse programa aqui. Ele é bem parecido com o que a gente já tinha anteriormente. Bom, eu falo lá que tem que ter pelo menos um aluno e no máximo 10, então o mínimo é 1, o máximo é 10. E venho para o meu programa principal. Bom, eu não sei quantos P1 eu tenho, eu só sei que eu tenho no máximo 10. Então eu crio 3 vetores, né? P1, P2 e L, todos com tamanho que é o do máximo de 10, que são 10 alunos. Cria aqui um vetor de float, que é para a média do aluno, também de tamanho 10, e eu já inicializei. Por quê? Coloquei todo mundo como 0. Por quê? Todo aluno começa na disciplina com 0, porque ele não fez atividade nenhuma. Então, inicializo todos aqui como 0. Podia ter feito no laço, podia ter feito assim, ou da outra forma, fica a critério de cada um. Vim e criei aqui uma variável para guardar a média da P1, outra para guardar a média da P2 e outra para guardar a média da lista, e inicializei todas com 0. Por quê? Bom, já sei que em algum momento eu vou ter que ficar somando em cima disso. Então, a média, enquanto eu não dei a prova, a média da prova é 0. Então, eu inicializo todos com 0. Usei aqui um unsignInt RA, porque eu vou pedir qual é o RA do aluno, e eu tenho no máximo 10 alunos, então, aqui, o RA é dado por número inteiro e todo RA é positivo. Então, eu coloco unsigned para falar que é positivo. Número de alunos também vai ser positivo, por isso eu coloquei tudo como unsigned. Quantidade de aprovados. Bom, enquanto não começou a disciplina, eu não tenho ninguém aprovado, mas eu também não tenho ninguém reprovado e também ninguém de saque. Então, inicializo tudo com 0. E aí eu venho para cá, né? Eu peço aqui a quantidade de alunos. Então, a pessoa vai digitar para mim a quantidade de alunos. Como é um unsigned int, eu leio aqui com porcentagem U e eu armazeno. Posso fazer aquele if, né, de ficar pedindo o número de alunos enquanto for menor que o mínimo ou maior que o máximo, mas aqui eu tirei, mas pode pôr, não tem problema nenhum, é o mais correto, né, inclusive. Vou aqui do for de i igual a 0 até i menor que n, não sei quantos são, andando de 1 em 1, e eu vou lendo aqui a nota de cada atividade. Então, eu leio a nota do RA, leio a nota da P1 desse aluno, leio o RA desse aluno, guardo na posição I, porque o aluno 1 vai estar na posição 0, o aluno 2 vai estar na posição 1, o aluno 3 vai estar na posição 2, e por aí vai. Então, guarda aqui cada aluno, guarda aqui a nota de cada prova dele, da P1, guarda a nota da P2 e guarda a nota da lista. E aqui vocês estão vendo que eu estou usando o I para tudo. E o I vai ser o mesmo valor. Ou seja, a hora que eu tiver no 0, aqui vai ser RA 0, P1 0, P2 0, L 0. Ou seja, esse aluno, tudo que é referente a ele está no índice 0. Para o próximo, para o aluno 1, vai ter também tudo a mesma coisa aqui. Então, para esse aluno, tudo que tiver na posição 1 é referente a ele. Então, a gente padroniza. Para não ter... mas eu estou usando vetores diferentes com coisas diferentes. Tudo bem, mas você está usando a mesma posição, você determinou que aquela posição é para aquele aluno. Li a nota aqui de todos, e aí o que eu já estou fazendo? Bom, eu estou fazendo aqui um média P1 mais igual a nota da P1, ou seja, eu estou somando aqui a cada nota de P1 que eu recebo, eu somo na minha variável média da P1, eu vou acumulando, a mesma coisa para P2 e a mesma coisa para a lista. Ou seja, cada nota que eu recebo, eu vou acumulando para eu saber depois qual foi a média da P1, por exemplo. E aí, bom, se eu já recebia todas as notas de um aluno, eu não preciso deixar para calcular a média dele no final. Por quê? Porque com isso aqui eu já sei qual que é a média dele. Já consigo calcular. Então, eu já calculo aqui, ó, média do aluno e, ou seja, daquele mesmo aluno que recebeu as notas aqui, e faço a fórmula da média dele. A fórmula da média é 3 vezes a P1, então 3 vezes P1 da posição I, que é o aluno da posição I, mais 4 vezes P2 da posição I, mais 3 vezes a lista da posição I. Então, porque essa posição é desse aluno específico que eu vou guardar aqui. No final, divido tudo por 10.
e eu já vou ter aqui a média do aluno. Quando eu acabar de receber todas as notas, eu já tenho a nota de cada aluno, eu já tenho aqui a somatória das médias das atividades. Para eu ver o resultado final, basta que eu divida aqui o resultado da média. Lembrando que fazer esse barra igual aqui, né, de divisão, é o equivalente a fazer média P1 é igual a média P1, média P1 dividido por N alunos. Esse jeito de escrever aqui é equivalente a isso aqui, mas é um pouquinho menor, mas o resultado final é a mesma coisa. Então, bom, se eu tenho a somatória, eu só divido agora por N, né, pela quantidade de alunos, para saber qual é o resultado final. E aí aqui eu já imprimi. Média da P1 vai estar aqui a média, a mesma coisa para P2 e a mesma coisa para lista. Então, bom, uma parte do exercício eu já fiz. Imprimi a média das listas. O que falta agora? Imprimir a média do aluno, mas tudo bem, eu já fiz aqui a média. Só que eu tenho que imprimir a quantidade de alunos aprovados, reprovados e de saque. Ok, consigo fazer isso aqui. Vou percorrer de novo cada N alunos, né? Imprimo aluno, falo qual que é o número do aluno, o RA do aluno, né? Média e coloco a média. Então vai ter, por exemplo, aluno 1, 2, 3, 4, que é o RA dele, média 10. Aluno 5, 6, 7, 8, média 8. Por quê? Porque esse média aluno aqui eu já calculei a média desse aluno aqui em cima. O I tá a mesma coisa, né? Vai de 0 a N alunos também. Então eu vou ter o valor certo. Bom, vamos seguir a nota aqui do critério da UFSCar, né? Se a média do aluno, tô tudo dentro do laço ainda, ou seja, eu tô no mesmo I. Esse I aqui, na primeira vez, é 0. Então, é o RA do aluno 0, a média do aluno 0, e eu vou usar a média do aluno 0 para saber se ele está aprovado ou não. Vou fazer isso para todos. Se a média dele for menor do que 5, bom, eu já imprimo que ele já está reprovado automaticamente, né? A gente já sabe disso. E eu incremento aqui o meu quantidade de reprovados. Começava com 0, o primeiro que reprovou eu falo, bom, então agora eu tenho 0 mais 1, eu tenho pelo menos 1 reprovado. Se a média dele não for menor do que 5, eu vejo, bom, então, else if, se não for menor que isso, então ainda pode ser isso. Ela é menor do que 6. Se for menor do que 6, ele está de saque, então agora eu falo que eu tenho mais um aluno de saque, junto com os que eu já tinha. Se a nota dele não é menor do que 5 nem menor do que 6, só pode ser maior ou igual a 6. Então, eu imprimo que ele está reprovado. Poderia fazer um else if média aluno I maior ou igual a 6? Poderia. Funciona exatamente igual. O que muda é que quando eu fiz essas duas aqui, a única opção que me sobra é se maior do que 6. Ou seja, sempre vai entrar nessa quando essas duas forem falsas, independente de eu ter aquele if ali ou não. Um if aqui, né? Mas também pode colocar, não tem problema. Então, se ele não tirou menor que 5 nem menor que 6, significa que ele tirou maior ou igual a 6. Então, ele está aprovado e eu contabilizo ele na minha variável de quantidade de aprovados. Ou seja, lá tem um contador lá para cada um, que aí eu fico somando. É como se eu tivesse por exemplo, uma pilha assim numa mesa, e aí tem lá aprovado, reprovado e saque. E aí, para cada aluno que se enquadra em cada um, eu vou lá e em cada uma dessas classificações, eu vou lá e coloco o nome dele, por exemplo. No final eu conto tudo, né, e tem a quantidade. É o que a gente faz aqui. Então, já imprimi agora o nome do aluno, qual foi a média dele, se ele está aprovado, reprovado ou de saque. E aí, no final das contas, o programa me pede para calcular também a quantidade me falar quantos foram aprovados, saque e reprovados. Bom, eu fiquei contando aqui, eu só venho e imprimo aqui o resultado, né? Então, aprovados. Vai ter aqui quantos foram aprovados, saque, quantos ficaram de saque, e reprovado, quantos foram reprovados. Então, esse é um programa para calcular a média de receber todas as notas de um aluno, ver a média de cada atividade, ver a média do aluno, falar se ele está aprovado ou reprovado, e qual foi a estatística da sala, né? Então, no final de semestre, por exemplo, quantos alunos foram aprovados, reprovados e de saque. Então, esse programa aqui. Usando o vetor, eu simplifico bastante.
Se eu quisesse usar laço, eu ia, se eu não fosse usar vetor e fosse usar 100 variáveis, por exemplo, eu teria um programa muito maior, muito mais complexo, porque eu teria que ficar trabalhando, repetindo muitas coisas, e o programa ficaria bem mais extenso. Tem um outro exercício aqui, que é o exercício 2, que é para calcular o vizinho mais próximo. Eu vou passar ele em aula com vocês, mas a ideia geral é que eu vou receber um conjunto de pontos, e aí eu quero saber, dado um ponto como... Eu vou ter um conjunto de pontos no espaço, e aí dado um ponto referência, eu quero saber qual dos meus pontos está mais perto desse ponto que eu falei como referência. Para isso a gente vai usar a distância euclidiana, né? Então, aí aqui a gente vai precisar receber todos os pontos, receber o ponto de referência, calcular a distância euclidiana para ele, e no final imprimir qual é o ponto mais próximo, dado um conjunto de pontos e um ponto de referência, qual é o ponto mais próximo do ponto de referência. Então a gente faz isso aqui. Ele é um programa bem simples, mas ele dá ideia, né? Ele leva a gente para um outro conjunto de problemas, assim, né, que são muito utilizados, que é os do K pontos mais próximos, que é muito utilizado também em inteligência artificial. Aqui a gente vai ver com um ponto mais próximo só, mas se eu quisesse, por exemplo, 5 pontos, eu faria isso para 5 pontos mais próximos, né? A ideia mesmo é ter um laço de repetição a mais ali, possivelmente um vetor para guardar esse ponto. Então a gente retoma ele na próxima aula. E para o conteúdo dessa semana é isso, então toda a parte de vetores, para a gente poder dar continuidade com a disciplina, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.